Nesse vídeo você vai aprender a fazer essa vela que imita um céu, com várias nuvenzinhas no vidro e esse efeito meio degradê, porque o céu às vezes é assim, né? Tem dois tons. Então, se você tá afim de aprender a fazer uma vela diferente, bem lindinha e que vende muito bem, sem mais enrolação, bora lá! Bom, gente, para começar, a gente precisa saber a quantidade de cera derreter para preencher o copo, né? Eu tenho um vídeo onde eu explico isso e eu tenho uma planilha gratuita para vocês, tá bom? Aqui eu já fiz isso. A gente precisa encher o copo ou o molde, essa planilha serve para qualquer coisa que você vai fazer com velas, tá bom? A gente precisa encher o copo até onde a gente quer com água e pegar esse volume da água e calcular, tá bom? Só que essa planilha já faz isso automático para você não vai precisar de calculadora nem nada, beleza? Eu já pesei a quantidade de cera, eu preciso derreter, está aqui. E já pesei também a essência, tá? Essa é a quantidade de essência proporcional ao tanto de cera que eu preciso. Vou colocar aqui a essência flor de algodão, cotton flower, não sei como que é chamado aí onde você mora, flor de algodão, beleza? Uma delícia e combina muito com essa vela que a gente vai fazer. Prontinho, já derreti aqui a cera. Agora vamos ver a temperatura que ela está para a gente poder colocar a essência, tá bom? Temperatura é muito importante no mundo das velas, tá? Não podemos colocar a essência com a temperatura muito quente, senão queima a essência. E nem muito fria, porque senão a essência não fixa também, tá bom? Vamos ver aqui. Essa cera que eu tô fazendo, gente, é cera para copo, cera para pote, tá? É cera de baixo ponto de fusão. Existe cera de alto ponto de fusão, que é para fazer esse tipo de vela assim, de pilar, de molde, ou esse tipo de moldezinho também, ó. Deixa eu pôr pra cá. Esse tipo de moldezinho que você coloca de decoração nas suas velas, tá? Essa é outra cera, mas aqui a gente vai usar a cera para fazer vela em copo, tá bom? E para essa cera de soja de baixo ponto de fusão, a hora de adicionar essência é entre 60 e 65, então essa hora já chegou. Vamos lá adicionar a nossa essencinha. Mexe devagar por uns 2 minutos, tá bom, gente? Para a essência se misturar bem, tá? Aqui. Essa parte não tem segredo, mas a temperatura tem que ser a correta, porque senão não dá certo, a essência não vai ficar boa, o cheirinho da sua vela. E agora, gente, precisamos esperar essa cera abaixar mais ainda a temperatura para a gente poder colocar no copo, né? Então, vamos preparar aqui para a gente fazer as nuvenzinhas, tá? Então, vamos esperar essa cera aqui abaixar a temperatura pra gente fazer as nuvenzinhas em volta. Tá vendo que ela tá super líquida, né? Ela tem que ficar bem cremosinha. Você já fez brigadeiro? Então, mais ou menos naquela textura, quando você faz assim com a colher, ela não gruda mais no fundo. Isso vai demorar um pouco, tá, gente? Não vai ser agora. Então, pode deixar ela reposando ali, vai fazer outra coisa. E lembrando que para essa vela a gente vai fazer a parte azul como se fossem duas tonalidades, duas partes, beleza? Embaixo mais claro, em cima mais escuro. Tá, enquanto isso então vamos colocar o azul nessa cera aqui. Chacoalha bem, se for de pigmento líquido. E vamos colocar. Gente, para saber a cor que vai ficar a sua cera, porque se você olha aqui, não vai ser essa cor, tá bom? Quando a cera se solidificar. Para saber a cor que ela vai ficar, você pinga em alguma coisa branca. E quando essa gota secar, vai ser essa cor que vai ficar, beleza? Vou colocar mais umas gotinhas, então. 1, 2, 3, pronto. Essa parte, gente, de colocar cor, vai devagar, tá bom? Porque é melhor você ir adicionando do que colocar muita cor e depois não poder
tirar, né? Claro que também a gente tá fazendo aqui o azul do céu, não tem problema se ficar muito escuro, mas depende do tipo de vela que você fizer, daí não dá, né? Estraga o efeito. Beleza? Não tá muito diferente, mas eu acho que tá legal. E mistura bem, tá, gente? Pra não ficar pigmentinhos por aí. O corante é a primeira coisa que você adiciona. A gente já poderia ter colocado o corante antes de colocar a essência, tá? Mas não tem importância. Assim, é só mexer bem também. É só a cera também não tá muito fria. Se tiver muito fria, daí não dá também, porque o corante não se dilui direitinho, tá bom? Mas aqui nessa temperatura tá beleza. Vamos ver aqui, ó, já vê que já tá mudando a textura dele, ó. Olha aqui, gente, o que eu dizia sobre a consistência de como quando você tá fazendo brigadeiro, sabe, ó, que desgruda do fundo, você faz assim e ele já desgrudou do fundo, beleza? Então, ó, tipo, consistência de chantilly, que você faz assim, ela nem cai. Então, esse momento é o momento certo pra gente fazer as nossas nuvenzinhas no vidro, tá bom? Se você quer saber qual é a temperatura, vamos ver aqui. Aqui. Dá pra ver? Ai, caramba. Aqui, ó. 30, menos que 31, beleza? É isso, gente. Mas essa consistência, se você não tem termômetro, não é pra estar fazendo vela, se não tem termômetro, gente, não faz vela, tá? Porque vai dar errado, como eu disse, você precisa saber a hora de colocar a essência, tudo certinho. Mas, nesse momento aqui, dá pra fazer olhando, dá pra saber olhando, tá? Então, vamos colocar, vamos decorar aqui, fazer as nossas nuvenzinhas. Você pega um tanto, que fica na pontinha, e vai pondo assim, gente, vai... Oi, não tô mostrando, desculpa. Vai apertando aqui no copo. Nuvem não tem um formato correto, né? É meio compridinho assim e pronto, não é uma coisa geométrica. Então tá certo, vai pondo assim do jeito que você acha que fique legal. Uma perto da outra, meio de qualquer jeito que você ache legal, tá bom? Que são formatos orgânicos, né? Ai, vai cair. Só nesse caso aqui, ó, tenta deixar ela bem recheadinha, assim como eu digo. Por exemplo, que do copo até o interior aqui não fique muito transparentinha, porque senão o azul, ó, tá vendo? Aqui, ó. Porque senão o azul vai ficar transpassado. Bom, também depende do jeito que você quer fazer, né? Mas se você quiser uma nuvem mais consistentinha, que não dê pra ver através dela, tenta fazer ela mais recheadinha, beleza? Você vê que quando a cera chega nessa temperatura, ela já começa a secar a secar, né? Se solidificar bem rápido. Então, é isso, gente. Tem que ir mais rapidinho. Essa aqui eu vou deixar mais transparentinha assim, ó, tá? Eu não vou fazer ela tão recheadona como eu disse. Tá vendo que já tá meio transparentinha? Pra gente ver como fica, beleza? Bom, gente, acho que tá bom assim. Agora a gente espera se solidificar total, isso aqui, que também que não vai demorar muito, tá? Pra gente poder colocar o recheio, o azul, tá? Enquanto isso, gente, vamos colocar o pavio, beleza? Só cuidado pra não bater nas laterais. O pavio, eu gosto de colar na vela. Tem gente que molha o fundo aqui do pavio, que chama ilhós, molha o ilhós na cera e coloca. Por que isso não é legal? Isso não é legal porque quando a cera chegar no fundo aqui, mais ou menos um dedo assim, e derreter, o ilhós vai cair e a sua vela vai apagar, entendeu? E se você tá fazendo especialmente a vela para vender, isso não é legal, né? O legal é que seu cliente use a vela, ele vai comprar de você, então ele quer uma vela que ele possa usar até o final, né? Então cola, gente.
Tem uns adesivinhos que vêm junto com o pavio também, você pode comprar. Ou, se você não quiser, tem cola quente, tá? Eu colo os meus sempre com cola quente, na grande maioria das vezes, não sempre. Cola aqui. O importante aqui do pavio é deixar ele bem centralizadinho. Se o seu dedo não chega, você usa alguma coisa pra apertar, beleza? Porque às vezes o copo é alto, né? O dedo não chega mesmo. E é isso, beleza? Centralizadinho e pronto. Beleza, gente, as nuvens já estão bem solidificadinhas. Vamos ver a temperatura dela. Porque para colocar no copo, ela não pode estar muito quente, porque senão vai derreter todo o que a gente fez, todas as nuvens vão derreter. Tanto para fazer nuvens, quanto para fazer vela marmorizada assim, tá? Eu tenho um vídeo explicando como fazer essa vela aqui de céu também, que eu acho a coisa mais linda, marmorizada. E é isso, a temperatura para você despejar a cera no copo tem que ser entre 31, 34, por aí, tá bom? E aqui chegamos a 33 ponto alguma coisa e já é o momento. E aí, para você ver também a consistência que fica, ó, fica assim, ó. Ela tá líquida, mas ó, ela já tá começando a ficar meio pegajosa, tá vendo? Ela não tá tão líquida como quando a gente derrete ela, tá vendo? E esse é o momento ideal para colocar. Então, vamos colocar a primeira camada de azul nesse copo. E é isso, gente. Devagar, tranquilamente, vamos pondo ela aqui no copo. Beleza, gente, agora vamos fazer a segunda camada, tá bom? Pra ela ficar com duas coresinhas diferentes, mas bem pouquinho, tá? Vamos ver a temperatura aqui da segunda. Beleza, não vai subir muito mais que isso, porque tá subindo bem devagarzinho. E vamos lá, porque também essa parte, ela não pode estar muito diferente de temperatura da outra. Que assim, do jeito que tá, ela dá uma misturadinha, beleza? Beleza, e agora, gente, beleza que tá bem certinho o pavio, mas é bem importante ele tá super centralizado. Então, vamos colocar um centralizador de pavio. Esse aqui vem em vários kits de iniciante, tá? Mas você pode usar também prendedor de roupa ou alguma coisa que você tenha aí na sua casa. O importante é que ele fique bem centralizadinho, tá bom? Então, beleza, vamos esperar ela se solidificar. Então tá, aqui a cera já se solidificou, ficou assim, vamos tirar e cortar o pavio. Aqui, gente, como eu deixei a cera escorrer pelo pavio, deu essas sujeirinhas aqui, né? Mas é só limpar, tá bom? E ficou assim, gente, olha só. A vela com duas cores, o céu com duas cores, mas também, caso você não goste assim, acho que não tem nada a ver, você pode fazer só de uma cor, tá? Eu fiz assim pra, de repente, fazer uma coisa diferente, né? Aqui em cima, se você quiser também, você pode colocar uma nuvenzinha, um detalhezinho, como essa vela aqui da marmorizada, tá? Ou passar o soprador de ar quente. Dá pra fazer bastante coisa. Mas é basicamente isso. E aí, você gostou? Eu acabei passando o soprador de ar quente em cima, acho que ficou bom. Você faria de outra cor? O que você achou? Deixa aí nos comentários, deixa aquele like também, se inscreve. Envia para alguém que você acha que gostaria dessa vela, de aprender a fazer. E é isso, brigadão por ter chegado até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!